Bom, é bom porque também o nosso armazenamento vai cair, né, com esse essas mudanças aqui na conta da UFAO, mas como eu estou colocando lá no YouTube, mandando o link para vocês, vai ficar pelo menos, acredito que até o final do semestre, a gente consiga deixar disponível isso, tá? Mas, por enquanto, está gravando, eu compartilho depois essa gravação com vocês. Ô, professora, Oi. o vídeo some do YouTube também? Vai sumir do YouTube? Não sei te dizer ainda. Sim. Vamos ver. Por isso que eu estou colocando, porque como, não sei se, porque o YouTube também está ligado com o Google, né? Eu não sei se a gente tem um limite que consegue botar lá ou não, porque eu poderia simplesmente compartilhar com vocês, né? Mas eu estou colocando no YouTube já para garantir que a gente não vai perder esse conteúdo, porque com as outras turmas eu só compartilhava com o e-mail da turma. Mas eu acho que no YouTube, colocando no YouTube, a gente tem uma garantia maior de que ele vai permanecer. Por isso que eu estou tendo o trabalho de baixar o vídeo, subir o vídeo para o YouTube para mandar o link para vocês. Porque se eu só compartilhasse do Meet, corria o risco da gente perder. Dá um trabalhinho, demora mais, mas é mais seguro fazendo assim, colocando no YouTube. Então, eu acho que vai ficar lá para vocês. Bom, então vamos lá, né, ver um pouquinho de plantas com ação no aparelho respiratório. Tá? Vou fazer uma leve introdução para a gente entender que alterações respiratórias são essas, como é que elas ocorrem, porque aí fica mais fácil da gente compreender a ação das plantas, tá? Então, as doenças, de um modo geral, do aparelho respiratório, têm em comum um processo inflamatório, mesmo que seja, mas é uma pneumonia bacteriana, é uma infecção viral, é uma influenza, por exemplo, né, causada por influenza vírus, ou é só um processo alérgico, não importa a causa, se é alérgica, se é viral, se é bacteriana, qualquer agressão para o trato respiratório vai produzir uma resposta inflamatória. Então, você pode ter infecção ou não, mas o processo inflamatório vai estar ali presente. Então, esses estímulos lesivos vão desencadear uma resposta inflamatória. Por isso que é importante que muitas plantas utilizadas para o tratamento do sistema respiratório tenham um efeito anti-inflamatório. E muitas delas têm componentes ali com ação anti-inflamatória. Tá? Então, a gente vai ver algumas plantas dando enfoque para o trato respiratório, mas essas plantas podem ser utilizadas para outras patologias, principalmente por conta dessa característica anti-inflamatória que muitas vão apresentar. Então, nós vamos ver as doenças do trato respiratório, entender mais ou menos a patogenia, né, como é que elas se instalam, como é que essas alterações respiratórias ocorrem, que fica mais fácil da gente compreender a ação das plantas. E aí, essas plantas medicinais são utilizadas ou na prevenção, ou no tratamento, ou para amenizar sintomas do trato respiratório, e elas devem apresentar algumas dessas ações. A gente vai ver que tem plantas que apresentam muitas dessas ações, outras apresentam ação específica. Que ações são benéficas para o trato respiratório? Efeito anti-inflamatório, né, para amenizar a inflamação das mucosas, efeito broncodilatador, já que muitas vezes num processo infeccioso ou principalmente alérgico, você pode ter uma constrição desses brônquios, como no caso da asma, da bronquite, da pneumonia, você pode ter uma broncoconstrição e dificuldade para que o ar passe. Efeito antisséptico ou antimicrobiano, principalmente quando o problema respiratório é causado por um micro-organismo. Efeito mucolítico e expectorante. O que seria esse efeito mucolítico e expectorante? Mucolítico é a capacidade de algumas substâncias de quebrarem o muco. Pense quando você está com afecção respiratória, aquele muco espesso. Aquele muco espesso é difícil de você colocar para fora, de você expectorar.
Então, quando você consegue quebrar, solubilizar mais esse muco, ele fica mais fluido e mais fácil de ser expectorado. Os próprios cílios do trato respiratório, que a gente tem ao longo do trato respiratório, ajudam na movimentação desse muco para que ele chegue na cavidade oral e seja expectorado ou deglutido. E essa ação expectorante é exatamente para ajudar nessa expectoração. Sabe aquela tosse produtiva, aquela capacidade de colocar todo esse conteúdo para fora. Então, são ações meio que complementares. Quando você fluidifica o muco, você ajuda na expectoração. Por isso que quando alguém está com alguma afecção respiratória, você já diz o quê? Beba muita água. Quando você bebe muita água, você hidrata e você fluidifica esse muco. E aí fica mais fácil dessa secreção ser eliminada. Outro efeito que algumas plantas têm é o efeito antialérgico. Está tendo até essa semana umas palestras da pós-graduação da USP, muito boa, de acesso gratuito até. Eu vou mandar o link depois para vocês. Eles têm um canal no YouTube que dá para você assistir lá no YouTube, as que já aconteceram, começou segunda-feira. E hoje eles vão, se eu não me engano, hoje o tema é plantas com ação antialérgica. Ontem foi sobre ansiolíticos, eles falaram especificamente do maracujá. Anteontem foi para diabetes. Aí eles focaram naquela que a gente chama de azeitona roxa, né? Brinco de viúva. E amanhã, não lembro qual vai ser o tema, vai até amanhã, eu vou mandar o link para vocês. Bom, então algumas plantas têm efeito antialérgico, isso é muito importante, e outras antioxidante, porque aí ajuda a evitar aqueles danos dos radicais livres no trato respiratório. Que plantas, dentre as inúmeras com essas ações, nós poderemos utilizar? Antes de falar dos efeitos, ué, cadê minha listinha? Só um minutinho aqui. A lista das plantas que eu tinha colocado. Depois eu... ela tá... O slide oculto. Depois eu boto para vocês. Bom, então, para que a gente entenda como é que as várias plantas, a gente vai ver o alho, vai ver várias plantas com ações no sistema respiratório, guaco, que é muito útil, hortelã. Então, quando vocês estiverem estudando uma planta, mesmo que não esteja aqui listada, é bom vocês terem essa visão de que efeitos vão ser úteis. Você vai preparar um xarope, né, o famoso lambedor, para você mesmo ou para alguém da sua família que está com problema respiratório. Mas tal planta, dizem que é muito boa, é muito utilizada, já conhecida pelo seu efeito anti-inflamatório. Então, você pode utilizar aquela planta, ou na forma de chá, ou na forma de xarope, tá? Então, você não necessariamente vai usar apenas essas plantas que a gente vai estudar, mas quando você conhece essas características aqui, se uma planta tem ação broncodilatadora, ela vai ser útil. Se uma planta é um anti-inflamatório potente, vai diminuir a inflamação do trato respiratório. Ela ajuda na eliminação de secreção, também vai ser útil. Esse problema respiratório é viral, então bora utilizar uma planta com ação antiviral. É bacteriano, vamos usar uma planta com ação antibacteriana. Por isso que é importante você saber o que é que está acontecendo, que tipo de problema é aquele, na hora de você escolher a planta que você vai utilizar. Então, como é que essas vias respiratórias, como é que esse sistema respiratório vai ficar comprometido? As principais alterações são os processos alérgicos e inflamatórios, porque, como eu falei, mesmo que a causa seja um vírus ou uma bactéria, o processo inflamatório vai estar presente. E o que é que causa essa alergia? O que é que causa essa inflamação do trato respiratório?
liberação de algumas substâncias produzidas pelo nosso próprio corpo, que, na verdade, funcionam como uma defesa para a agressão que o nosso sistema respiratório está sofrendo, só que a ação dela é tão intensa que, se continuar e se for exacerbada, ela termina agravando aquele quadro. Dentre essas substâncias, nós temos aqui a histamina, as prostaglandinas e os leucotrienos. Eu vou falar depois de onde vêm essas prostaglandinas e leucotrienos. Então, histamina, muitas vezes, é liberada durante uma resposta imunológica, uma resposta alérgica. Essa histamina a gente pode liberar na pele, por exemplo, pode liberar no trato gastrointestinal, se você ingere um alimento ao qual você é alérgico, pode liberar no sangue de maneira generalizada, como ocorre no choque anafilático, se chega na corrente circulatória alguma substância a qual você também é alérgica, no trato respiratório, só que não é apenas um processo alérgico que faz com que a gente libere histamina. Quem nunca foi para a praia, ficou muito tempo ali pegando sol, aí ficou todo vermelho e coçando intensamente. Você tem alergia ao sol? Não, mas os raios ultravioleta também estimulam a liberação de histamina. Por isso que às vezes a gente fica se coçando tanto também quando toma muito sol. A histamina tem um efeito vasodilatador, aumenta a permeabilidade dos vasos, então ajuda naquela exudação de líquido, aumenta a migração de leucócitos. No trato respiratório, ela estimula a tosse, e na pele ela causa prurido, né, coceira. Histamina é extremamente pruriginosa. Pode ver que muitas reações alérgicas são acompanhadas de prurido intenso. Quando a muriçoca lhe pica, por exemplo, a probóscide dela é tão fininha, como é que aquele furinho tão fino faz com que você fique com aquele calombozinho e coçando tanto? Se você pegar uma agulha fininha como a probóscide de uma muriçoca e lhe furar, não vai produzir o mesmo prurido nem o mesmo calombo. E por que que com a muriçoca isso acontece? Muitos desses insetos hematófagos têm histamina também na sua saliva, e eles injetam essa histamina quando picam. Isso para eles é bom, porque se a histamina é vasodilatadora, vai aumentar o fluxo sanguíneo para o local e vai facilitar a alimentação dele. E aquela histamina ali que ele injetou estimula a liberação de mais histamina pelas células teciduais. Aí aquele prurido intenso que não para, aquele calombinho. Por que forma um calombo ali no local da picada? Teve vasodilatação e aumento da permeabilidade. Então, aumenta o fluxo sanguíneo para o local, exuda líquido, né, que sai por conta desse aumento da permeabilidade, como é uma região sólida, forma aquele calombinho, né, aquela pápulazinha. Se fosse uma reação alérgica respiratória, uma rinite alérgica, na hora que tem vasodilatação, aumento da permeabilidade, vai exudar aquele líquido e você vai ficar com aquele nariz escorrendo. Pode ver, começa aquele nariz pingando que não para, isso por conta da histamina, mas por conta também dessas prostaglandinas que você libera, que também são pró-inflamatórias, causam vasodilatação, aumento da permeabilidade, migração de leucócitos para o local da injúria, e essa vasodilatação e aumento da permeabilidade causam edema das mucosas, edema no local em que essas prostaglandinas foram liberadas. Então, se a gente está falando do trato respiratório, vai edemaciar a mucosa, vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores. Olha como fica a mucosa inflamada, edemaciada. Aqui nessa imagem, vocês conseguem ver brônquios normais, ó, vias aéreas normais, sem broncoconstrição, sem inflamação e sem secreções. Olha o tamanho da luz dos brônquios por onde o ar vai passar. Quando você tem um processo alérgico ou inflamatório,
você tem edema de mucosa, ou a mucosa fica mais espessa, edemaciada, os brônquios se contraem, a musculatura lisa dos brônquios contrai, ó, vem aqui a broncoconstrição, e você ainda aumenta a secreção de muco. Aí imagine agora para o ar passar num brônquio que está edemaciado, né, inflamado, cheio de secreção e ainda com contração da musculatura lisa. É bem mais difícil essa passagem de ar. Por isso que é importante que a pessoa fluidifique esse muco para que ele seja eliminado e não fique obstruindo as vias aéreas, desinflame essa mucosa e diminua essa broncoconstrição, relaxa essa musculatura lisa brônquica para facilitar a passagem do ar. Se tiverem dúvida em relação a alguma coisa, podem ir perguntando, tá? Além desse efeito aqui que a gente viu, ó, de edema, né, de aumento de secreção, aumento da permeabilidade, aumento da tosse, vem a broncoconstrição, que eu comentei, e o que é que causa broncoconstrição? Além dos leucotrienos e da histamina, a acetilcolina também, que é produzida pelos neurônios colinérgicos. Então, a acetilcolina, além de produzir broncoconstrição, também aumenta a secreção brônquica, tá? Então, substâncias inflamatórias, histamina, prostaglandinas e leucotrienos. Substâncias broncoconstritoras, histamina, leucotrienos e acetilcolina. E de onde é que vem essas prostaglandinas? De onde é que vem esses leucotrienos? Quem cursou já farmacologia, né, deve ter visto a ação dos anti-inflamatórios, desses AINES que a gente usa, dos glicocorticoides, nimesulida, diclofenaco, né, que é o cataflam. Esses anti-inflamatórios, de modo geral, vão diminuir a síntese dessas prostaglandinas. E de onde é que vem essas prostaglandinas? Nas membranas de praticamente todo o nosso corpo, a gente tem esterificado lá nas membranas ácido araquidônico. Quando a gente tem um estímulo lesivo, ou seja, presença de bactérias, vírus, raios ultravioleta, como eu falei, né, que causa aquela inflamação na pele, liberação de histamina também, um corte, uma pancada, às vezes até choque térmico, frio intenso, calor intenso, isso pode ser um estímulo lesivo, que vai ativar essa enzima aqui, que libera o ácido araquidônico da membrana para o citoplasma. E o que é que acontece com esse ácido araquidônico? Ele pode sofrer a ação de duas enzimas que o nosso corpo produz, ciclooxigenase, ou COX, e lipoxigenase. No pulmão, a gente tem ciclooxigenase, mas tem muito também lipoxigenase. Quando a lipoxigenase age sobre o ácido araquidônico, a gente vai ter produção de leucotrienos, que são vasodilatadores e broncoconstritores, ou seja, são substâncias pró-inflamatórias e são broncoconstritoras. Quando a COX, né, que é a ciclooxigenase, age sobre o ácido araquidônico, a gente vai ter produção de prostaglandinas, prostaciclinas e, no caso das plaquetas, os tromboxanos, que são substâncias agregantes plaquetárias. Mas para nós aqui o que importa são as prostaglandinas produzidas lá no pulmão, que vão contribuir para o processo inflamatório. Quando você usa um anti-inflamatório, você está inibindo essa enzima aqui, ó, aqueles anti-inflamatórios convencionais, está inibindo ciclooxigenase e diminuindo a produção dessas substâncias. E quando você usa um glicocorticoide, você está inibindo a fosfolipase e diminuindo a produção dos derivados da ciclooxigenase e dos derivados da lipoxigenase, ou seja, leucotrienos. Tem planta que interfere na síntese dessas substâncias? Tem planta que diminui a inflamação, que diminui reação alérgica, que fluidifica a secreção, que ajuda na expectoração, tem plantas com diferentes ações. E a gente deve lembrar também
as plantas são um complexo, diferente dos medicamentos de farmácia, né, aqueles medicamentos sintéticos, você não tem uma única substância. É o que a gente chamou lá naquelas aulas iniciais de fitocomplexo, né, porque você tem várias substâncias associadas. Então, enquanto às vezes um medicamento sintético tem uma ação pontual contra um único sintoma, por exemplo, de uma doença, as plantas têm diferentes metabólitos associados que podem ter ações sinérgicas para melhorar aquele quadro. E tem muita planta que pode ser usada para o trato respiratório. Eu escolhi aquelas que a gente tem mais acesso, as mais comuns, como uma coisa que não falta na cozinha de ninguém. Tenho certeza, pode faltar todo tempero, mas alho dificilmente vai faltar. E principalmente aqui no Nordeste, né, que a gente usa muito alho para cozinhar. Então, o alho é uma planta que a gente utiliza normalmente na culinária, mas tem muitas propriedades medicinais. Tanto é que ele faz parte daquela lista de plantas de interesse do SUS, tá? E a gente usa com essa finalidade terapêutica os bulbilhos, né? O famoso dente de alho. Quais as características desse alho que tornam que torna essa planta aqui tão importante? Tem várias substâncias, eu citei aqui, trouxe aqui algumas substâncias voláteis. Por que eu destaquei aqui essa questão de ser voláteis? Porque quando você fritou, torrou bem o alho, ele não vai ter toda aquela propriedade terapêutica medicinal que o alho cru, por exemplo, tem, e o alho picadinho tem. Então, você cortou, picou, fritou bem, perdeu já muita coisa ali presente, principalmente essa alicina, que é uma substância importante. Mas quando você usa o alho cru, o alho picadinho, você tem os ativos mais presentes do que no alho frito. Então, o uso dele medicinal é diferente do uso dele na culinária. Além da alicina, aliína, joeno, que são substâncias voláteis importantes, que aí no caso do chá você não vai perder tanto essas propriedades, você não vai perder essas propriedades como fritando o alho para refogar. Ele pode ser utilizado cru, na forma de chá, eu vou mostrar as formas de uso. Flavonoides, como que a gente viu que flavonoides muitas vezes têm ação antioxidante, anti-inflamatórios, quercetina, arginina, mucilagem. Lembram das mucilagens que eu disse que são substâncias que ajudam a proteger as mucosas, de um modo geral, as mucilagens, independente de que planta elas estejam presentes, elas têm esse efeito de proteger as mucosas, além de vitaminas e minerais, né? Uma planta realmente rica. O principal uso do alho para o trato respiratório são esses aqui, né, que eu destaquei, ó. Quando a gente está pensando em ação para o sistema respiratório, seria o efeito expectorante, que ajuda a eliminar aquelas secreções, por isso que se faz muito xarope com alho. Chá de alho também é muito bom, não é gostoso, mas é muito eficiente, né, para tratamento respiratório. Ação anti-inflamatória, antioxidante e ainda tem um efeito imunoestimulante. Só que, além disso, o alho tem outras propriedades. Ele pode ser usado também pelo efeito antifúngico, antibacteriano, antiviral. Ainda é hipolipemiante, ou seja, diminui a gordura no sangue, né? Então, para quem tem colesterol elevado, hipertrigliceridemia, é uma substância bem importante. Ele ajuda a controlar colesterol e triglicerídeos. É também hipotensor e antitrombótico. Isso aqui é um efeito muito bom. Se a gente pensar agora, ó, lembra muita gente com Covid tendo problema, né, de trombose,
por conta daquela coagulação exagerada que alguns indivíduos têm, o alho tem esse efeito também, ó, como é bom também para quem é hipertenso, né, hipotensor, antitrombótico, e ainda hipoglicemiante, ou seja, ajuda a diminuir a glicemia. É uma planta útil também para pacientes diabéticos, por conta desse efeito hipoglicemiante. É muito rico. Existe essas cápsulas de alho para vender nas farmácias. Você pode usar infusão, ou não é decocção, é infusão. Você coloca água quente sobre o alho picadinho. Quanto mais picado ou amassado com aquele pilãozinho, mais você ajuda a liberar as substâncias ativas. Coloca água quente, tampa, deixa ali uns 5, 10 minutinhos com essa água quente e depois bebe. Pode ser só o chá com alho ou pode ser com outras plantas também para amenizar o sabor, mas ele é bem eficiente dessa forma. Ou comprar, né, as cápsulas de alho que vende nas farmácias. E tem também a possibilidade de você usar o bubilho fresco. Pica, tem gente que engole os pedacinhos de alho, né, que tem que ser ele fresco, não dá para ser torradinho. Ou a tintura. Eu vou depois ensinar vocês a fazer a tintura. Era para isso aqui ser uma aula prática, presencial, mas eu vou dar um jeito de mandar ou filmar alguma coisa, é bem simples. Vou fazer a tintura e a alcoolatura. É uma coisa muito, muito simples de fazer. Inclusive, eu vou mandar para vocês a receitinha de um repelente, que agora também é época de mosquito, muriçoca, um repelente feito com tintura de cravo da Índia. E para quem tem de citronela também, que é bem eficaz, aí aproveito e ensino a fazer a tintura e a alcoolatura. E aí vem as contraindicações, né? Contraindicado para pessoas com doença hemorrágica, por quê? Porque ele é antitrombótico, ou seja, ele é anticoagulante. Então, para quem tem trombose, o alho é útil, mas para quem tem uma doença hemorrágica, você evita, né? E esse evitar, não é, uma doença hemorrágica não vai comer alho, não é assim, a gente está falando do uso, sei lá, do chá 3 vezes ao dia durante um determinado tempo, tá? Pessoas que estão fazendo já uso de fármacos antitrombóticos e indivíduos com hipertireoidismo, gastrite, úlceras duodenais, tá? E hipotensão arterial, porque a gente viu que ele diminui a pressão arterial. Não usar em pré e pós-operatório. Por que vocês acham que não deve usar antes ou logo após uma cirurgia? Para evitar que se tenha hemorragia, né? Exatamente. E pode causar hipoglicemia. Então, se o indivíduo já está naquele limite da glicemia elevada, gosta muito de um docinho, né? Às vezes nem é diabético ainda, mas está com a glicemia elevada, não tem problema. Agora, se é um indivíduo que já tem queda de açúcar, também ter cuidado, porque ele vai diminuir mais ainda esse açúcar. E, infelizmente, né, essa figurinha expressa bem, não é algo assim muito saudável. Algumas pessoas, às vezes, são meio relutantes em usar o alho por conta do cheiro e do sabor desagradável, né? Aquele hálitozinho de alho seria o efeito adverso, né, do alho. Mas aí você mistura com alguma outra que também tenha eficácia. Outro também, ó, muito comum, que muita gente já usa. Esse aqui entrou no xarope que eu fiz hoje, o gengibre, né? Que você vai utilizar o rizoma, também está na lista de plantas de interesse do SUS. Algo simples, gente, que a gente tem na cozinha de casa, que não é difícil achar, que vende em todo supermercado e que também é muito útil para infecções respiratórias. Além de que também é uma planta com ação antialérgica, antimicrobiana, ó, além de descongestionante, broncodilatadora e antitussígena, tem um efeito do gengibre que eu gosto muito, que às vezes muita gente nem sabe, é para enjoo. Tanto é que existe um medicamento à base de gengibre, um fitoterápico, Gengimin, só que é dificílimo de achar, nunca achei aqui em Maceió,
Mas você pode fazer o chá do gengibre para quem está com enjoo, que ele é muito bom. Oi, alguém levantou a mão? Antitussígena tem a ver com a tosse? É, isso, antitussígena. Às vezes a pessoa está com aquela tosse que não para, acorda de noite tossindo. A princípio, se você está com muita secreção, nem é bom suprimir a tosse com aqueles medicamentos antitussígenos que a gente vê às vezes na farmácia para inibir a tosse, porque a tosse serve para colocar para fora aquela secreção. Mas às vezes é tão contínua aquela tosse que cansa, desgasta o indivíduo, irrita a mucosa, e aí você pode utilizar. É diferente, o efeito antitussígeno do gengibre é diferente daqueles xaropes de tosse sintéticos que às vezes cortam totalmente a tosse, mas ele ameniza, diminui a tosse. Professora, eu usava também pra quando a gente tava, tipo, com uma digestão, com aquela sensação de empachamento. E a gente percebia uma grande melhora. Sim, aqui, ó, porque eu coloquei aqui os termos, esse eupéptica aqui, que é um nomezinho esquisito que só, mas está relacionado com esse efeito dele de digestivo, vamos assim dizer. Antiemética para diminuir vômito e náusea, tá? E esse eupéptica, porque ele ajuda, ele tem esse efeito digestivo, de regular o processo digestivo. Para quando a pessoa está empachado também, com aquela sensação, né, que a digestão não foi muito bem feita, você pode fazer um chá de gengibre com hortelã, ou com boldo. Boldo não é gostoso, mas é bem eficiente também. E para o trato respiratório, ele vai dilatar os brônquios, então ajuda na passagem do ar, vai descongestionar, né, diminuir aquele edema da mucosa, então em tudo que diminui, facilita também a respiração e diminui um pouco aquela tosse contínua. Além disso, ele tem efeito analgésico, é uma planta que ameniza um pouco a dor. Não é, às vezes, um analgésico tão potente como outros sintéticos, mas tem uma ação analgésica para uma dor de cabeça, né? Você pode tomar o chá de gengibre também, gengibre com hortelã. Professora, Oi. a senhora falou, eu não sei se eu escutei direito, mas a senhora falou sobre ele ser bom para enjoo? Sim. Ah, eu queria. A ação dele, eu achei curiosa essa ação dele, assim, para o enjoo. Eu não sabia. Pois é, inclusive tem um fitoterápico, o gengimin, depois vocês procurem lá na internet gengimin, é um fitoterápico para enjoo, que inclusive é um dos poucos que é utilizado em gestante, esse gengimin. Só ele e o Dramin, né? Só que é difícil. O Dramin é ruim que você toma, mas fica com sono desgraçado, né? E o gengibre, pelo menos, não dá sono. O efeito dele anti-inflamatório é muito utilizado também para quem tem problema de rouquidão, dor na garganta. Não sei se vocês já viram uns. É quase como uma pastilhinha, um gengibre sequinho com açúcar que vende nas farmácias. Não chega a ser uma balinha, é quase como se fosse um gengibre desidratado. Como é o nome dele? Antac, sei lá. Eu tenho até aqui, que às vezes eu chupo esse gengibre para a garganta. Ele é muito bom também porque é anti-inflamatório. Esse efeito aqui, ó, antiemético é tudo que diminui a emese, que é o vômito. Então, ele serve para controlar vômito e enjoo. Inclusive, aquela cinetose, que é aquele enjoo do movimento que você sente quando vai viajar e tudo, o gengibre é bom. Você pode tomar um chá de gengibre. Professora, Então, ele é no para caso enjoo. da pessoa tá tomando para diminuir a inflamação dessas vias aéreas, o ideal é que fosse tomado em que momento? Porque eu tava vendo esses dias uma nutricionista falando que nem sempre era bom tomar chá com a comida, né? Porque podia diminuir algumas absorções de algumas vitaminas. Eu não entendi direito. Mas aí eu fiquei pensando sobre isso, tipo, quando a gente fosse usar um chá terapêutico, qual seria o melhor momento para tomar ele?
Tá, boa pergunta. Isso da comida, às vezes, o alimento pode interferir na absorção de alguma coisa do chá, ou o chá interferir na absorção de alguma substância da comida, mas nem todo chá vai sofrer interferência ou vai interferir. Café, por exemplo, aquele cafezinho depois do almoço que a gente tem vontade de tomar, né? Eu, pelo menos, tenho. O ideal é meia hora após, porque já se sabe que a cafeína diminui a absorção de ferro, por exemplo. Então, dependendo do que você toma junto com a alimentação, pode interferir na absorção de alguns nutrientes. Então, nesse caso, você pode tomar, vamos dizer, no caso de uma gripe dessa, você toma 3 vezes ao dia, aí você pode intervalar entre as refeições, por exemplo. Mas, claro, você está aqui febril, mole, constipado, acabei de almoçar, mas está ruim, você também não vai deixar de tomar o chá, vai esperar tanto tempo, não é algo assim. Você toma naquela hora, já que você está tomando para aquele sintoma naquele momento. Então, tá lá enjoado, mesmo tendo se alimentado ou não, você quer aliviar aquele enjoo, né? Então, você pode tomar naquele momento para resolver o problema momentaneamente, tá? Mas não sendo assim, se você vai ficar tomando 3 vezes ao dia, você pode intervalar, mas não são todos que vão interferir na alimentação ou vão sofrer a interferência dos alimentos. E no caso do xarope, você pode tomar 3 a 4 vezes ao dia, só uma colher de sopa, não vai ter problema nenhum. Ok? E cadê assim? Sim, aí antialérgico é bom porque às vezes o problema respiratório pode ser de causa alérgica. E diferente do alho, que diminui a pressão, o gengibre pode elevar um pouquinho a pressão. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas o gengibre é um pouco também termogênico. As substâncias termogênicas são substâncias que aceleram um pouco o metabolismo, tanto é que ele tem esse efeito aqui, ó, sudorífica. O que é isso? Quando a gente vê uma planta? Eu deixei esses termos, eu achei melhor deixar o termo e explicar para vocês, porque quando vocês estiverem lendo coisas sobre plantas, vocês sempre vão encontrar esses termos. Se fosse um medicamento sintético, ia dizer antipirético para diminuir a febre, ou termogênico, mas a planta, eles se referem muito com esse termo sudorífica. Você toma, se você toma muito, você vai suar intensamente, por isso que muitas vezes a febre baixa, porque você vai suar e vai dissipar aquele calor. E normalmente essas plantas que fazem você suar mais têm um efeito termogênico também, de acelerar o seu metabolismo. Então, tem essa ação, como a gente vê também com a canela, que também é sudorífera, que acelera um pouco o metabolismo, que né, ajuda também no caso do indivíduo com febre. Uma vez eu fiz uma água, né, saborizada com gengibre, canela, não lembro qual era a outra coisa, ali no ICBS para dar aula. Nossa, eu suava tanto, tanto naquelas salas sem ar-condicionado, aí não botei mais gengibre na minha água, porque eu gostava muito de botar gengibre e às vezes cravo da Índia, né, porque são anti-inflamatórios, a gente dando aula fica com a garganta irritada. Mas o efeito termogênico é bem intenso mesmo do gengibre. Só tem que ter cuidado para quem tem a pressão alta, né? Se usa, não quer dizer que esteja contraindicado o gengibre, você só não vai usar em muita intensidade, tá? Assim como a gente viu para o alho, ó, diminui gordura do sangue, é hipolipemiante, ajuda a controlar colesterol e triglicerídeos. E também é antitrombótica. Todas essas que são antitrombóticas, a gente evita em doenças hemorrágicas, ou durante pré e pós-operatório, ou no indivíduo, por exemplo, com a dengue hemorrágica. Você não vai usar essas substâncias que são antitrombóticas, que são anticoagulantes. E também a hipoglicemiante, ó, diminui a glicemia, tá? Diminui o açúcar no sangue. É muito bom para quem está querendo controlar a glicemia, colesterol.
e normalmente se faz a infusão. Infusão, se for ela raladinha, tá? Se a pessoa for botar os pedaços grandes, sua infusão não consegue soltar todos os ingredientes. Então, se você vai fazer alguma outra coisa, vai botar, às vezes está fazendo um chá de canela com gengibre, ou cravo com gengibre, vai fazer por decocção, né? Porque cravo, canela, que é duro, você tem que deixar ferver, e botar as rodelinhas, como tá aqui, ó, você pode fazer a decocção. Se for ralado, a infusão já resolve, coloca água quente sobre ele. E ele pode ser usado em associação com outras plantas expectorantes, ele potencializa o efeito expectorante das outras plantas, que é aquela capacidade de ajudar na eliminação das secreções. Que às vezes o indivíduo sente que tem aquela secreção presa, né? Até para quem tem sinusite também, que fica cheio de secreção, o gengibre é uma boa também. Contraindicações: evitar em pessoas com cálculos de vesícula, gastrite, hipertensão, né? Porque ele aumenta um pouco a pressão. Agora, ó, pense aqui, se você está fazendo um xarope, você colocou o gengibre e colocou o alho, um é hipotensor, o outro é hipertensor. Não vai ter problema o indivíduo tomar aquele xarope, porque tem outras substâncias que não elevam a pressão arterial. Pode potencializar a ação de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários, assim como a gente viu para o alho e a gente vai ver para o guaco também. E é contraindicado, esse aqui é bem relativo, tá? Eles contraindicam no primeiro trimestre, usar em grande quantidade, tudo, mas o gengimin, que é aquele comprimidozinho, né, para náusea e vômito, às vezes é utilizado. O cuidado que se tem que ter com o uso do gengibre, não o uso, vamos dizer, culinário, porque você usa em pequena quantidade, né? Todas essas coisas, alho, gengibre, canela, cravo, você usando no dia a dia, você está usando numa pequena quantidade. O que se contraindica, o que se tem que ter cuidado é quando você usa terapeuticamente, quando você usa numa quantidade maior, várias vezes ao dia, durante vários dias. Aí tem que se ter um cuidado maior com essas substâncias. Gestante, né, você sempre evita. Isso aqui é a plantinha que tem aqui em casa, o guaco. É maravilhoso para problemas respiratórios, gripe, resfriado, pneumonia, bronquite. É uma planta muito útil e você não precisa usar uma quantidade muito grande quando vai fazer um xarope, por exemplo. Então, você tendo um pezinho de guaco, ela é uma trepadeirazinha, você consegue, com algumas folhas, já ter um efeito incrementar o seu xarope caseiro, por exemplo. Tem vários tipos de guaco, né? A Micânia laeviagata e a glomerata. Aqui eu tenho a glomerata, mas independente da espécie, as ações terapêuticas são praticamente as mesmas, tá? E esse guaco aqui, você pode utilizar como broncodilatador e expectorante. Ele ajuda a eliminar as secreções e dilata os brônquios, que é muito bom para quem tem asma também, né? Para quem tem bronquite. Só o cuidado, ó, ele tem cumarina. Lembra quando a gente viu metabólicos essenciais? Cumarina tem ação anticoagulante. Além de outras ações, né? As ações terapêuticas também estão relacionadas à cumarina. Tem saponinas também, que são importantes para esses efeitos do guaco. Então, ó, depois eu volto para aquele slide. A cumarina, além da ação anticoagulante, tem ação anticolinérgica. Lembra que eu disse, que eu mostrei lá no início, que a acetilcolina faz broncoconstrição e aumenta as secreções no trato respiratório? O guaco, por ter ação anticolinérgica, vai diminuir essas secreções e vai diminuir aquela broncoconstrição, aquela contração da musculatura lisa dos brônquios, vai diminuir o broncoespasmo. Além disso, cumarina tem ação mucolítica, ela quebra o muco, deixando ele mais fluido, mais fácil de ser eliminado.
As saponinas, também presentes em grande quantidade no guaco, ajudam no efeito mucolítico. E o ácido caurenoico tem efeito anti-inflamatório e expectorante. Isso são só 3 das substâncias aqui que eu destaquei, ó, a cumarina, o ácido caurenoico, que é um terpeno, e as saponinas. Mas ele é rico em várias outras substâncias que também têm ação terapêutica. Tá vendo como as plantas são complexas, né? Quantas coisas tem ali numa única planta? Por isso, ela é broncodilatadora, expectorante, anti-inflamatória, analgésica, ou aquele sudorífica. Normalmente, essas plantas que têm ação sudorífica ajudam a baixar a temperatura, né? Tem um efeito antitérmico. Tem uma leve ação antialérgica, antibacteriana, cicatrizante e é usado tradicionalmente em acidentes orfídicos. Agora, cuidado com esses efeitos de plantas para picadas de cobra. Era interessante fazer um seminário só sobre esse tema, né? Mas porque vocês sabem que cada serpente tem um veneno, uma peçonha diferente. Umas têm efeito procoagulante, outras têm efeito anticoagulante, então ele não é um antídoto universal, ele serve para combater algumas ações da peçonha de alguns tipos de serpentes específicos, não é contra todas. Então, vocês vão ver várias plantas que existem relatos de um uso tradicional para acidentes ofídicos, mas depende do tipo de serpente em questão, tá? Geralmente é contra uma serpente específica de uma região. Esse aqui provavelmente é para serpentes que têm aquela peçonha que causa coagulação, trombose, por conta do efeito anticoagulante. Vamos para o nosso intervalinho de 5 minutos? Querem um intervalo? Como é? Ou a gente continua? Cinco minutinhos, vocês bebem uma aguinha e aí a gente volta, tá bom? É o tempo que eu falo aqui sobre os... Quando voltar, a gente vai ver como é que prepara o xarope do guaco.
E aí, vamos lá? Já estou com os numerozinhos aqui, ó, para sortear os grupos, tá? No final da aula, quem vai ficar em cada grupo. Ó, o meu xarope de hoje que eu fiz. Estava um pessoal meio gripado aqui em casa. O bom é que dá para a gente usar esses frasquinhos de azeitona e tudo, é só esterilizar direitinho e você coloca dentro. Todo mundo sempre tem em casa. Ferve em água quente para esterilizar direitinho, guarda. E se você colocar cravo da Índia, ele ajuda a conservar. Você pode deixar fora ou na geladeira, dura uma semana mais ou menos. É bem útil. Bom, então vamos retornar, né? O guaco, né, que a gente estava falando, é usado na forma de infuso, decocto, né? Infuso, você pode fazer por infusão ou decocção, porque não sei se vocês já viram de perto, mas é uma folha meio coriácea, tá? Ela, até quando a gente vai fazer o xarope, é a primeira que você coloca, porque ela demora mais a liberar as suas propriedades. Se você for fazer por infusão, você pica bem picadinha a folha. Você, quando vai comprar nessas lojas de produtos naturais, você encontra a folha seca. E aí você faz por infusão, porque ela já vem, é fácil de você quebrar, picar. Mas quando é a folha fresca, aí você faz por decocção. Ela é mais difícil de liberar os seus constituintes. E para qualquer coisa, quanto mais você picar, melhor, porque você facilita a liberação desses constituintes da planta, seja para o chá ou para o xarope. É usada a tintura também. Quando fala tintura, é solução hidroalcoólica, tá? É sempre com álcool a tintura. E aí tem as limitações do uso de uma tintura, né? Pela presença do álcool. E o xarope, que muitas vezes é utilizado, que são preparados com grande quantidade de açúcar, porque o açúcar também ajuda a aliviar a irritação da mucosa respiratória, da mucosa oral, né? Por conta da presença de grande quantidade de açúcar. Quando você deve evitar? Pode causar vômito e diarreia em altas doses, mas isso é só realmente em altas doses. Paciente com doença hepática crônica, hipertensão grave, gravidez e, claro, pacientes com risco de hemorragia por conta da presença das cumarinas. Mas muitas dessas contraindicações, mais uma vez eu reforço, é pelo uso em grande quantidade e uso prolongado. Nenhuma planta você deve usar cronicamente, tá? Então, usa durante um período, passou aquele período, melhorou, mas é um indivíduo que tem diabetes, tem uma doença crônica. Então, o que as pessoas fazem é um rodízio de planta, usou durante um mês ou 3 meses, no máximo, uma determinada planta, depois substitui por uma outra planta, porque aí você pode, de repente, acumular alguma substância que não deveria, porque lembra ali que é uma mini usina, né, de substâncias, você tem vários compostos. Então, para evitar acúmulo de alguma substância indesejável, você não fica usando continuamente planta. Nem os medicamentos sintéticos deveriam ser usados continuamente, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, esse uso racional. Bom, e aí, como é que você vai preparar o xarope? Isso aqui é um exemplo, mas vocês podem utilizar outra composição também. Isso é a base do preparo do xarope. Então, o xarope tem essa grande quantidade de açúcar, realmente. Aí você bota normalmente essa proporção de 1 xícara de açúcar para meia xícara de água e leva primeiro ao fogo só a água com açúcar. E vai mexendo até virar um mel, tá? Depois que você aquece a água e o açúcar e forma esse mel mais grosso, é que você começa a colocar as folhas. E aí você vai, por exemplo, essa folha mais dura,
Você pica, coloca primeiro o guaco. Se você for usar gengibre, por exemplo, você bota aqui junto com o guaco, os pedacinhos de gengibre. O cravo da Índia, você já pode colocar aqui nesse primeiro momento junto com o guaco, porque o cravo, ó, precisa ferver por um tempo. Você pode até botar quando estiver preparando, porque normalmente o cravo, você, quando vai preparar o chá, prepara por decocção e não por infusão. Aí, depois que tá esse mel aqui, já tá aquela consistência mais pastosa, aí você vem com essas folhas mais delicadas, a hortelã graúda, ó, que até vocês apresentaram lá, a hortelã miúda, né, que é a menta piperita. E aí você pode acrescentar o alho, já na etapa final, o anis estrelado, que também é expectorante, anti-cígeno. Nesse meio aqui eu até coloquei anis estrelado. Mas aqui seria o básico, né? A hortelã, o guaco, e eu sempre gosto de colocar cravo da Índia, porque ele ajuda na conservação. Tem efeito, ele é usado até para conservação de alimentos mesmo, independente da ação terapêutica, né? Então, ele tem efeito antibacteriano, né? Efeito antifúngico, é muito usado topicamente para micoses de unha também, o cravo, e ele ajuda na conservação do xarope, ele vai durar mais, mas você sempre fica olhando, apareceu alguma coisa estranha, algum bolor, alguma mudança de sabor drástica, né, de odor, de aspecto, você descarta. Pode ficar fora da geladeira? Pode. Eu prefiro guardar na geladeira, porque você tem uma garantia maior de conservação. Então, cravo da Índia, hortelã miúda, hortelã graúda, guaco, né, e depois que você ferve, você deixa esfriar, que ele vai engrossar um pouquinho mais, coa e guarda no frasco estéril, tá? Esse aqui, essa receitinha, né, é da Farmácia Viva, mas você pode fazer as suas adaptações. Tem gente que coloca também, quando a gente usa muito dessa hortelã graúda, ela solta muita água, aí o xarope fica bem fluido. Tem gente como esse aqui, por exemplo, que ficou bem fluido. Mas quem gosta dele mais viscoso também, que acha melhor, você pode, se você vai usar muito hortelã graúda, você pode botar mais açúcar ou menos água, porque ela por si só já vai liberar muita água. Ah, mas qual é o problema de ter mais água, menos água? Que quanto maior a proporção de açúcar, né, mais ajuda também a conservar e tem esse efeito calmante da mucosa. Só, claro, não vai usar com um indivíduo diabético esse xarope cheio de açúcar. E aí, a menta que tá ali, né, que eu mostrei no xarope, que todo mundo conhece, hortelã-pimenta, menta piperita, né? As folhinhas, essa é fácil de encontrar, a maioria dos supermercados tem para vender, porque ela é utilizada também como tempero para saladas, e você pode usar tanto no xarope, como pode usar de outras maneiras, né? O chá, por exemplo, é uma delícia. É muito rico em flavonoides, tem muitos flavonoides, taninos, terpenos, além de vitaminas, minerais, né? Mentol, essas substâncias voláteis aqui, ó, eucaliptol, cineol, mentol, são muito bons também para o trato respiratório. Tem uma ação anti-inflamatória e analgésica muito boa. Ó, um chá de hortelã-pimenta. A pessoa está resfriado, está febril. Só o chá com essa hortelã-pimenta já é muito bom, porque ele é analgésico, anti-inflamatório e antitérmico. Ajuda a diminuir a dor. Inclusive, é muito bom para quem tem dor de cabeça também. Tanto a planta, como você pode usar o óleo essencial. Eu, por exemplo, tenho nesses que você coloca aqui o óleo essencial, né? Tem tipo um algodãozinho, é porque esse aqui depois que fecha é ruim, depois eu mostro para vocês. Você coloca o óleo essencial e dura muito tempo. E você pode usar quando está com dor de cabeça ou com constipação.
que esse óleo essencial, esses frasquinhos, você compra e usa com diferentes óleos essenciais. Esse aqui eu uso lavanda, aqui menta, e só aqui o óleo essencial é muito concentrado, mas só em você inalar o óleo essencial, você já sente o ar melhor, ele ajuda muito a desobstruir as vias respiratórias. Mas você pode não estar também concentrado com essa menta que você compra no supermercado, tá? É fácil de achar, não é algo caro também. O problema do chá é que você tem que preparar tudo que vai utilizar. Quando você faz o próprio a tintura, você tem uma duração maior daquela substância. Tá? Então, são broncodilatadores, expectorantes, antialérgicos, anti-inflamatório, analgésico e antitérmico, e tem efeito antioxidante, antibacteriano, antiviral, é utilizado também como antihelmíntico, inclusive para controle também de giardíase, tem um fitoterápico, Giamebil, que é extrato de menta. E esse antiespasmódico, essas três ações aqui, ó, antiespasmódico, carminative e colagogo, é porque ele ajuda a eliminar gases, diminuir aquela dor abdominal e ajuda no processo digestivo. Tudo que vocês virem colagogo, a gente vai falar mais disso na próxima aula, porque ajuda na secreção biliar e no processo digestivo. Então, a gente vai falar de novo da menta na aula de plantas com ação no trato gastrointestinal. É uma planta simples, fácil de encontrar, barata e extremamente rica, com várias indicações terapêuticas, porque tem muitos metabólitos secundários ativos, muitas substâncias ativas. E além do chá, no caso, o chá é por infusão mesmo, tá? Por isso que quando você vai fazer o xarope, é o que entra por último, é a menta e a hortelã graúda, né? A hortelã miúda e graúda, porque elas são folhinhas macias, vamos dizer assim, delicadas, é o último que você vai colocar. Ela libera facilmente os seus constituintes. E no caso do óleo essencial, você usa por inalação. Ou com esses dispositivos aqui, que eu mostrei, né, para inalação, ou pingando num difusor pessoal, aqueles que você coloca no colar e pinga gotinha, ou mesmo coloca uma gotinha na mão e inala aquilo, ou num difusor de ambiente, desses de tomado que você coloca com a velinha. E tem o uso do xarope também, né? O xarope junto com as outras plantas. O xarope ou lambedor. Então, o óleo essencial não é indicado para grávidas, nem em amamentação, pode interferir na amamentação. Em altas doses, é hepatotóxico, mas isso aqui é mesmo um uso abusivo, tá? Das substâncias. E pode diminuir os níveis de testosterona, também se for usado em grande quantidade, tá? Então, nada de abusar do chá de menta ou licor de menta, o que quer que seja que você esteja usando com menta. O uso excessivo pode diminuir testosterona e aumentar os níveis de FSH e LH, né? Então, homens, né, principalmente, uso excessivo de menta. Pode provocar broncoespasmo em pessoas sensíveis. E é interessante, ó, eu me dou muito bem com menta, eu uso muito para sinusite e para dor de cabeça. Eu tenho sinusite, né? Então, para mim faz muito bem, minhas filhas usam e não tem nenhum problema. Já minha mãe e minha irmã, quando foram cheirar pela primeira vez a menta, ficaram com irritação na garganta. A minha irmã é asmática, minha mãe tem também problema respiratório, e para elas é o efeito contrário. Elas entram nesse grupo aqui, ó, das pessoas sensíveis, que podem ter broncoespasmo. Você percebe mais isso com o óleo essencial. Então, vai usar uma primeira vez, usa uma pequena quantidade, vê como é que vai ser a sua resposta àquela substância, àquela planta. Você nunca ingeriu a planta, nunca usou em nenhum momento. Tem que ter cuidado. Porque aquilo, né? Não é porque é natural que faz mal.
Tem algumas pessoas sensíveis à menta. E pode agravar sintomas de refluxo gastroesofágico também, para quem tem problema de refluxo, porque relaxa esse síntoma esofágico. No esôfago que contrai para impedir a passagem do alimento do estômago para o esôfago. Então, ele pode relaxar esse esfíncter e piorar o refluxo para quem tem refluxo gastroesofágico. Então, também tem esse cuidado. E a nossa última planta, né, que é o eucalipto globulus, bem comum também, muitas conhecem, é utilizada a folha do eucalipto, e você também tem várias substâncias, umas inclusive que eu já mostrei lá, o cineol, por exemplo, tem na menta também. Muitas dessas substâncias voláteis, esse OE é de óleo essencial, estão presentes não só no eucalipto, mas em outras plantas, o limoneno, que tem no limão, o cineol, que também tem na menta, tá? Tem muitas dessas substâncias aqui com ação antialérgica, anti-inflamatória. Tem muitos flavonoides, que são antioxidantes, taninos, e essas resinas que também têm ação terapêutica. Então, quais as ações do eucalipto? A gente pensa em eucalipto, lembra logo de quê? Que produto na nossa casa normalmente tem cheiro de eucalipto? Já usaram em alguma situação para alguma coisa? Desinfetante, tem cheirinho de limpeza, né? Por que será que as pessoas colocam tanto eucalipto, né? Desinfetantes? Deve ter alguma lógica para isso, né? Porque o eucalipto tem uma ação antisséptica. Então, ele ajuda, além desse cheirinho agradável, né? Aquele cheirinho que a gente associa com cheirinho de limpeza, realmente é antisséptico, antifúngico, antiviral, antibacteriano. Então, ele realmente tem esse efeito, por isso que ele é utilizado. E antigamente se usava também nos locais com muitas pessoas queimavam eucalipto nos locais. Pode ver que sauna tem cheiro de eucalipto. Eles queimavam para limpar o ar, aquele ar parado, né, que a gente chama de ar viciado. Eles queimavam nos locais como uma forma de desinfecção daqueles locais, nas enfermarias, nos locais com doentes, por conta dessa ação antibacteriana, antifúngica e antiviral do eucalipto. Agora, tem que se ter cuidado, porque tem mais de uma espécie de eucalipto que é usado terapeuticamente, é o eucalipto globulus, chamado de eucalipto medicinal. Porque tem um outro que tem mais cheiro de desinfetante, que é o eucalipto usado mais para essa limpeza de ambiente. Aí ele é antialérgico, antisséptico, anti-inflamatório e antitussígeno. Ó, como tem várias propriedades que ajudam para o trato respiratório. Além dessas ações antimicrobianas, antiparasitária e cicatrizante. E o eucalipto pode ser utilizado não só na forma de chá, mas também para você inalar aquele eucalipto. E você pode inalar como muita gente fazia antigamente e funciona, né? Que é essa inalação que você bota a água fervente, as folhinhas de eucalipto picadas dentro, aí cobre a cabeça e inala aquele vapor com eucalipto. Ou, se você quiser, você pode pegar também, fazer um conezinho de papel, e aí você pega lá a sua xícara com água quente, o eucalipto, coloca o conezinho e inala aquele vapor com eucalipto. Isso serve para o eucalipto ou outras plantas que você vai utilizar por inalação. É como se você estivesse inalando o vapor do chá. Como ele é muito rico em substâncias voláteis, em óleos essenciais, você vai inalar aqueles óleos essenciais. E tem isso aqui, ó, vocês estão vendo um chuveirinho aqui com um galhinho de eucalipto. Muita gente hoje em dia toma banho quente, né?
Então, você pode botar um ramo de eucalipto ali, porque aquele vapor quente vai ajudar a ir liberando aquelas substâncias voláteis e você vai inalando aquelas substâncias durante o banho. Você pode fazer não só com eucalipto, mas com outras plantas também. É muito bom você colocar, né, o galinho e você pode usar outras que são ricas em voláteis, que liberam facilmente essas substâncias. E as contraindicações, né, para pessoas sensíveis, para evitar o broncoespasmo, principalmente criança. Não é indicado para gestante, mulheres que estão amamentando, pessoas com úlceras gástricas, gastrite, doença hepática grave. Tem que ter muito cuidado com as pessoas hepatopatas. E pode acelerar a metabolização de algumas substâncias. Então, não usar cronicamente no indivíduo que usa medicamentos crônicos, porque pode interferir na eficácia desses medicamentos. Pois é, a minha mãe e a minha irmã, não com eucalipto, mas com o hortelã, são, assim, bem sensíveis também. Por isso que você tem que respeitar a resposta do corpo de cada um, né? Às vezes o que é bom para uma pessoa, para o outro não funciona. Não é uma receita de bolo, né? Tem que ver o que para cada indivíduo vai funcionar de verdade. E aqui outras plantas, ó. Essa glicirrisa, que é o alcaçuz. O alcaçuz é usado para infecções das vias aéreas superiores, rinite, sinusite, tosse. O anis estrelado também para quem está tossindo muito, como expectorante. Não sei se vocês conhecem o anis estrelado, ele parece uma florzinha, né? O fruto seco. Malva também para amidalites, amidalite bacteriana, tem uma ação antibacteriana. O poejo, o sabugueiro, aqui em Alagoas tem, né? Não é tão difícil achar. Sambucus nigra, sabugueiro. Aqui entendam que é febre. Aqui, febre, expectorante e açapete. Esse é difícil achar, que tem mais testes. Açapete para asma, infecções das vias aéreas superiores e para tosse. Bom, alguma dúvida, gente, em relação a esse assunto? Vou rapidamente os grupos, tá? Eu botei os números aqui. Aí, como tem a lista de chamada, eu vou pegar os 4 primeiros. Pegar aqui os papeizinhos. Número 7 é de Jane. Tá por aí, é de Jane? Tá, já vai anotando os integrantes do teu grupo, Edjane. Número 4, Arthur. Número 3, Andressa. Sacudir aqui. E número 12, Ari. Pronto. Já tem aqui o grupo 1, tá? Depois eu explico. É para os seminários que tem que eu falei no comecinho da aula. São os grupos para o seminário, que tem lá no cronograma de vocês. Grupo 2, número 9, Graziele. Tá aí, Graziele. Pronto, já vai anotando, Graziele. Tá. O grupo do Ari, deixa eu ver aqui. Número 7, Edjane. Número 3, Andressa. Número 4, Arthur. E número 12, Ari. Ok? Os únicos 2 homens da turma, né? Ficaram no mesmo grupo. Aí agora, grupo 9. É o grupo aí da Graziele, tá? Vai anotando, Graziele. Graziele, número 14, Mércia. Tá por aí? Não, né, Mércia? Graziele, Mércia. 18,
Tainá e 17, Tayane. Coincidência. Eita, deixa eu parar a gravação, né?